Eu sou a Iva. Meu nome completo é Ivanete Carpes Ramos, mas todo mundo me conhece como Iva e eu prefiro que me chame assim. Sou arquiteta urbanista, sou funcionária pública e atualmente sou a presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Mato Grosso do Sul. E fala um pouquinho como que surgiu esse projeto da Casa Pantaneira. Bom, surgiu primeiramente por necessidades, né? O sindicato precisava fazer ações, né? E especialmente na área de ATIS, né? De assistência técnica de habitação de interesse social. E especialmente aqui no Mato Grosso do Sul, que não tinha muitas ações nesse sentido, né, na época. E com a saída do edital, né, do edital do CalBR em 2022, e esse edital ele previa ações de calamidades ambientais, ações em ATIS. E com isso também a gente falou, bom, vamos atrás desse né, de cumprir esses critérios editais. Foi aí que a gente foi atrás de parcerias. A primeira parceria que foi a Universidade Federal, né, com a professora Nag, né, para poder formular primeiramente esse projeto. Então, foi aí que surgiu esse projeto. Chegaram, então, nessa comunidade Pedro de Ladar para trazer para esse projeto. A comunidade, ele foi uma sugestão, vamos assim, da ONG chamada ECOA, um dos parceiros do projeto. Com essa busca de parcerias com a universidade, surgiu a ECOA, né, para entrar nesse projeto. E na conversas, né, debatendo sobre as possibilidades, a gente estava pensando em uma outra localidade, só que era uma localidade muito mais longe, difícil acesso, e foi a ECOA que sugeriu, falou assim, por que vocês não começam pela APA da Bahia Negra, porque ela é fácil acesso, né? Então você não precisa pegar barco para chegar até lá. E aí foi assim que a gente conseguiu chegar até essa ideia de começar pela APA, porque a ideia da Casa Eco Pantaneira não era parar no primeiro projeto, era continuar, mas a gente precisava de um projeto piloto, né? Então a ECOA sugeriu e a gente achou uma boa começar por lá. E esse projeto ele foi escrito, né? Foi desenhado. Como que ele foi estruturado para? Bom, basicamente ele é em 3 fases, né? A primeira fase justamente ela é para engajamento, né? Convocação dos arquitetos, né? Então a gente convocou os arquitetos para poder estar junto com a gente. Aí depois foi feito com esses arquitetos, a gente foi lá e fez um levantamento de toda a situação, das famílias, né? E a proposta para cada família, então os arquitetos que foram selecionados, cada um pegou de 2 até 4 famílias para atender, e cada família foi feita uma entrevista, foi feito, né, o levantamento da situação que eles estavam, e depois foi feita a proposta e a entrega, essa primeira fase. A segunda fase foi feita a execução, foi escolhido 2 projetos dentre todos esses projetos que foram feitos, dessas 30 famílias, foram escolhidos 2 projetos, essa escolha foi feita tanto pelos arquitetos como pelos parceiros que vieram junto com a gente, né? Que a universidade, a ECOA, né? O próprio SINDARC, né? A diretoria do SINDARC. A gente selecionou os projetos que a gente conseguiria executar, e essa execução também foi feita através de cursos, capacitação, envolvimento da comunidade, dos acadêmicos e dos arquitetos em si, né? E a quarta fase, que a gente já está entrando na quarta fase, é justamente fazer um material gráfico, que seria uma cartilha, algum livreto, mostrando toda essa experiência, né? E como uma forma de capacitar outros projetos, outros arquitetos,
para entender quais foram as dificuldades, as deficiências, o que faltou, o que, né? Então, dentro desse material gráfico. Então, são essas 3 fases. Nessa fase de seleção dos arquitetos, teve um edital, né? Sim. E precisava atender alguns critérios para você selecionar. Você pode falar um pouquinho desses critérios? Olha, esses critérios, a gente teve que colocar a questão da experiência, né? Que tenha ou feito caso de habitação social unifamiliar ou coletivo, que tenha tido alguma experiência com pessoas de baixa renda, ou então na própria formação, na faculdade, tenha feito alguns projetos ou de extensão, alguma coisa assim, que tenha tido alguma experiência porque a gente não teria até tempo para poder capacitar essas pessoas para estarem ali. Então, um dos critérios foi esse, outro critério é estar regular com o CAL, né? Porque é um edital que foi patrocinado pelo CAL-BR, nada mais do que estar regular com o CAL, né? E outra também foi assim, a gente deu prioridade mais para os arquitetos que moravam próximos, tipo Corumbá, Ladário, mas isso também a gente não deixou de fora os outros arquitetos, né? Teve arquiteto de Ponta Porã e teve arquiteto aqui de Campo Grande também. Então, a gente tentou incluir todo mundo. Mas, basicamente, foram esses os critérios. Uhum. E esse é um projeto, então, de ATIS, né? Que o SINDARC foi o que iniciou, né? O projeto foi essa intenção de fazer o ATIS. E o objetivo final do projeto seria qual? O objetivo final dele, ou inicial ou final, basicamente levar a capacidade, o trabalho do arquiteto em lugares que provavelmente um arquiteto não iria, né? Por exemplo, lá na APA da Baía Negra, no Ribeirinho, né? Todos os ribeirinhos, Ladário, né? Um lugar de difícil acesso, pessoas ali semi-analfabetas, né? Que quando a gente chegou lá, eles nem sabiam o que era um arquiteto. Então, essa é a proposta inicial e a final, que é levar o trabalho do arquiteto até essa população que não teria acesso a isso, né? Com isso, o SINDARC, né, o sindicato, faz ação para que abra mercados de trabalho, que mostre que o arquiteto ele não faz só mansões e projetos, não, ele faz casa de habitação social e com capacidade, com efetividade, sabe? Então, para mostrar que a gente não é feito só do belo, mas do funcional também. Então, essa é a proposta. Antes do sindicato, como uma entidade trabalhista, lutar pelo piso salarial, tem que lutar por mercado de trabalho. Porque o arquiteto tem um leque de funções, né? Mas às vezes sai da faculdade querendo só projetar, né? Então existe o SINDARC faz esse tipo de ações, de trazer outras atividades, outros campos de trabalho para os arquitetos. Então essa é uma das funções principais, né? E sobre teve o processo de seleção dos arquitetos e depois teve a atuação deles, né, para desenhar esses projetos. Você acha que as expectativas sobre os arquitetos foi atendida? Olha, assim, a gente passou por algumas dificuldades, né? E isso a gente vai relatar até no material depois, né? A dificuldade maior que eu vi nos profissionais é realmente a leitura da realidade o siberiano, o pessoal da APA morava, né? E que eles viviam, né? Então, a leitura realmente, né? Então, às vezes os projetos ficavam um pouco irreais, né? Então, com o tempo, a gente foi com os debates, as discussões, e isso foi em forma de capacitação também, para mostrar para eles, né, que nem sempre as propostas estavam realistas, né? E foi se enquadrando, foi se ajustando. Então, a gente, entre eles mesmo, né? Então, se discutir os projetos e para poder chegar nessa forma um pouco mais próxima do real.
Então, essa foi uma das dificuldades que a gente enfrentou, né? Mas isso eu achei bom porque foi a forma de capacitar também, né? Então, ao longo do projeto, teve esse tipo de capacitação para os próprios arquitetos, né? Ao longo do decorrer, foi feita através de reuniões e debates para poder chegar numa forma realista. E a dificuldade também foi a própria comunidade, né? A própria comunidade, porque a gente cria uma expectativa que a gente vai ser lá recebido com todas, né? Sejam bem-vindos, né? E, na verdade, não é isso que acontece. A gente teve um pouco de dificuldade no começo, né? Para até eles acreditarem no projeto. Porque o que eles falavam para a gente é que várias pessoas, várias ONGs, várias entidades iam lá, faziam promessas, tiravam foto deles, tiravam depoimentos deles e não tinham retorno, né? Então, a gente só teve uma abertura real mesmo da comunidade depois que a gente entregou os projetos, começou a ir lá visitar, começou a fazer... Aí sim a gente teve um acolhimento da comunidade. Então, a gente teve muita coisa que eles não queriam participar, eles não viam realidade para eles, sabe? Não era, parecia assim, mais um, sabe? Uhum. Então, essa foi assim que a gente percebeu ao longo do projeto e conseguimos superar. Então, você falou um pouquinho do diálogo, né, que vocês estabeleceram com a população e dessas dificuldades, assim, mas teve, então, um método, assim, essa aproximação, esse diálogo? Olha, antes de ir, a gente conversou, né? Teve reuniões com os arquitetos na questão da postura, na questão do linguajar, né? Para não falar coisas muito técnicas, né? Tentar falar coisas mais simples, né? Para eles entenderem, porque se começa a falar muito rebuscado, muito, né? Eles vão ficar com cara de paisagem. Você vê que eles não estão entendendo. Teve também vários órgãos envolvidos, né? Teve a prefeitura, teve o órgão estadual, o FMS, falou, né? Dark. Como que foi a mediação entre todos os órgãos? Olha, a Universidade Federal eu não tive muita dificuldade, até mesmo porque eu sou filha da casa, né? Então, sou formada lá, então já conhecia os professores, conhecia a professora Nagui, já trabalhei, como vocês também, junto com ela, né? Então, a gente já fez seminários juntos, eventos juntos, então ela já me conhecia né, da minha postura como acadêmica lá dentro da Federal. Então, não tive muita barreira na universidade, né? Então, logo no início, então, colonizadores agora, né? Logo no início, a universidade entrou em... Né? Sim, logo de início. A gente, para formular todo esse projeto, eu já procurei direto à universidade, né? A professora Andréa Naguissa, né? Professora Nag, para a gente já começar a pensar desde o início. Então, todo esse planejamento, né, a escrita, o tempo todo, a participação árdua, eu brinco com a Nag, que a Nag é a alma e o coração desse projeto, né? Então, e envolver os alunos, envolver os acadêmicos junto, aí deu mais vida ainda para os projetos, tanto na parte de estar junto também, como amparar também os próprios arquitetos, que no começo lá tiveram as suas dificuldades, né? E os acadêmicos vieram para auxiliar também. Então, não tivemos, desde o começo, sempre tivemos junto com a universidade. E, assim, você falou desse primeiro contato, que a população, a comunidade, eles estavam receosa, né? Uhum. Eles estavam calejados, sim, né? sim, As promessas. Mas, assim, quando eles começaram a entender melhor o projeto, entender que iria realmente ter uma atuação ali, eles vieram com algumas demandas, algumas expectativas, né? Foram trazidas para vocês. Quais foram essas... Assim, eu fico até impactada com isso, porque a demanda era muito baixa. O que eles pediam era muito pouco. O que eles pediam, assim, uma tela na varanda, um lugar para que eu possa mexer com meus peixes. Eram coisas assim que a gente falava assim, mas só isso que você quer? Só isso, sabe? Assim, eles não tinham banheiro dentro de casa, eles às vezes não tinham
a parte elétrica não funcionava, eles não tinham qualidade de vida, mas o que eles pediam era muito pouco. Então, quando a gente trouxe proposta para eles, eles falaram assim, nossa, mas aí eu vou morar numa mansão, sabe, assim, eles pensavam assim. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Eles vivem com muito pouco, então eles pedem muito pouco, sabe? Então, cabe a nós, profissionais, como técnicos, ver realmente o que eles precisam para ter uma qualidade de vida, que nem eles mesmos sabem. Como que foi, assim, entrar nesse projeto mesmo do sindicato? Você já tinha feito outros projetos semelhantes? Essa foi ou foi o projeto primeiro? Olha, o sindicato, outrora, né? No começo do sindicato, ou década de 80, acredito assim, ele já participou de alguns projetos de habitação de interesse social, mas junto com o governo do estado bancava, sabe? Então, só que eu não estava junto, então eu não vivenciei esse momento, né? A Bianca, que faz parte do projeto da casa também, que executou, ela vivenciou esses outros momentos, né? Eu não vivenciei. A necessidade de entrar nesse projeto de habitação de interesse social, de ATIS, né, de assistência técnica, surgiu porque a gente não conseguia mais essa relação com o governo do estado, com a prefeitura, não se conseguia mais essas ações, você não via mais isso, né? Era só assim, construtoras que ganhavam licitações e faziam. Não tinham mais essa ligação com entidades sem fins lucrativos, atendendo pessoal de baixa renda, né? Então, esse é um projeto, para nosso tempo, é um projeto pioneiro. Nesses moldes de patrocínio do Conselho de Arquitetura, né, do Conselho, né, do CalBR, e com todas essas etapas, é pioneiro, não tem, ainda mais por um sindicato. Nós somos o único sindicato do Brasil que fez essa parceria. Existem outras entidades sem fins lucrativos que fizeram parceria com o CAL, fizeram projetos, mas nós, como entidade trabalhista, foi o único. Você falou que esse projeto de Climadário, no início, a ideia era ser um projeto piloto, né? Sim. E aí, a ideia, então, é explodir. Qual que é a perspectiva daqui para frente? Então, primeiro, assim, esse projeto, como a gente... são 30 famílias, e a gente conseguiu fazer 2 edificações, e a conversa com a comunidade era tentar atrás de recursos para que fossem efetivados outros projetos. Então, a gente foi atrás de recurso, né? Tanto a gente conseguiu um recurso com o deputado federal, doutor Ovano, e para executar 3 casas, né? E esse recurso já foi destinado para a Ladar, e aí está com o prefeito, então a negociação vai ser como a gente vai executar isso aí. E outra iniciativa foi inscrever na Minha Casa Minha Vida entidades, para poder, a gente escreveu tanto o pessoal da execução, né, casa nova, como também melhorias. Só que a Caixa apenas aprovou melhorias. Então, foi aprovado 13 casas, né, então está na reta final para fazer isso. E a ideia é que a Casa Ecofontaneiras tenha segunda fase, terceira fase, para alcançar outras comunidades. Mas isso tudo vai depender de recursos, de editais de patrocínio, de parceria. A vontade é fazer isso em vários outros locais, talvez com outros formatos, mas que não pare só nisso daí. Mas tudo depende de recurso. Hoje em dia você não faz nada sem recurso. Então, a nossa expectativa é participar de outros editais, de outras parcerias, para que dê continuidade a esse projeto, porque acho que esse projeto assim mudou a perspectiva daquelas famílias, né? Pessoas que não esperavam nada, que não tinham a expectativa zero, que a gente acabou introduzindo sonhos para eles. E se a gente simplesmente abandonar eles,
mais uma vez vai ser mais uma frustração, mais uma, né? Então, por isso que a gente não está desistindo, está indo atrás e buscando, porque a gente quer mostrar para a população, para a comunidade, para a sociedade, que a TIS não é brincadeira, né? Que a TIS é mexer com sonhos de pessoas humildes. Então, não pode brincar com isso. Então, a gente quer fazer... Estamos fazendo um trabalho sério, estamos mostrando que isso é um trabalho sério, e a gente não quer parar por aí, né? Para isso, a gente precisa de novas parcerias. E você acha que falta coisa, necessita, você quer acrescentar coisa? Eu acho, assim, que o que mais eu gostaria que chegasse é no coração dos próprios arquitetos, né? Que o sindicato é deles, né? O sindicato foi feito para a defesa profissional deles, para amparar a profissão dos arquitetos, né? Não é da sociedade. Então, as pessoas confundem, acham que o Conselho de Arquitetura que tem que defender os arquitetos. Não, o Conselho de Arquitetura defende a sociedade de maus arquitetos, né? E que eles têm que ter esse entendimento, que se eles fortalecem o sindicato, né, a gente consegue fazer mais ações para eles mesmos.